Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje, no dia 2 de dezembro de 2025, damos início à audiência pública de número 14 de 2025, promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Essa audiência ela tem como objetivo obter subsídios e informações adicionais sobre a alteração do artigo 68 da Resolução ANP número 969 de 2024, propiciar aos agentes econômicos e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento de comentários e sugestões, identificar da forma mais ampla possível todos os aspectos relevantes à matéria objeto dessa audiência pública e dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANP. Meu nome é Marina Beira, eu sou superintendente de promoção de licitações da ANP e sou presidente e conduzirei os trabalhos dessa audiência. Essa audiência, ela será conduzida de acordo com essa apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, né? Então, os objetivos que a gente já passou por eles. Eu gostaria de apresentar os integrantes da mesa dessa audiência. Então, eu, Marina Beira, sou presidente dessa audiência. O senhor Hudson Moraes Filadelfo é secretário dessa audiência pública. E o senhor Henrique Pasquinelli Castelo de Oliveira, procurador federal junto à ANP, compõe essa mesa em conjunto conosco. E além aqui dos componentes dessa mesa, nós temos o expositor pela ANP do tema que está sendo debate dessa audiência pública, o senhor Vitor José Campos Bourbon, coordenador de Planejamento e Aprimoramento de Rodadas na Superintendência de Promoção de Licitações, na ANP, que fará uma apresentação específica desse tema. Essa audiência pública, ela segue a seguinte programação, então nós tivemos o momento de ingresso dos participantes até 2h05 da tarde. Estamos tendo a abertura, né, dessa audiência pública e a apresentação do funcionamento dessa audiência pública por mim. Teremos, então, a apresentação técnica da Coordenação de Planejamento e Aprimoramento de Rodadas, tratando do tema de alteração do artigo 68 da Resolução 969 de 2024. Teremos um momento de pronunciamento do expositor inscrito e encerraremos essa audiência pública com qualquer comentário adicional que a gente tenha de quem está aqui presente. Então, vou apresentar aqui algumas orientações gerais para participação aqui nesse evento. Então, a participação nesse evento ela ocorre com infraestrutura particular de cada participante. Problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP farão com que essa audiência pública seja postergada. No entanto, problemas técnicos que impossibilitem a apresentação de qualquer expositor ou entrada de participantes não farão com que esse evento seja postergado. A gente ressalta que qualquer conduta inadequada ensejará a remoção do participante deste evento. Pedimos aos participantes que se identifiquem nesse momento com o nome, a empresa e instituição no chat dessa reunião para registro futuro na súmula e na lista de presença dessa audiência pública. Solicitamos que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados durante o evento e pedimos que somente abra a câmera e o microfone quando lhe for concedida a palavra. Após a apresentação, os expositores serão concedidos 2 minutos para qualquer participante que queira levantar a mão de forma virtual, usando o recurso de levantar a mão aqui do Teams, sendo limitado em 1 hora o tempo total para perguntas e respostas, que eventualmente sejam encaminhadas. O participante que se manifestar sem ter sido autorizado por mim, presidente dessa audiência pública, será advertido e, em caso de reincidência, será removido do ambiente de realização desse evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado a fazer uso da palavra, será removido dessa audiência. Eventuais manifestações no chat dessa reunião não são considerados pela ANP para fins de instrução processual. Então, a gente solicita que vocês utilizem os mecanismos que foram aqui apresentados para participar efetivamente dessa audiência pública. Caso algum participante não consiga se expressar durante essa audiência devido a problemas técnicos, poderá fazê-los por meio do nosso canal rodadas@anp.gov.br, num prazo de até 2 dias úteis contados a partir do encerramento dessa audiência. As regras para as apresentações dos expositores e demais participantes da audiência pública, então caberá a mim, presidente dessa audiência, conduzir a audiência pública, podendo conceder e restringir o uso da palavra para a manutenção da ordem no evento e decidir conclusivamente sobre questões de ordem sobre os procedimentos adotados nessa audiência.
Após as apresentações da ANP, haverá apresentação do expositor inscrito, e ele terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Com relação aos demais participantes, se após a apresentação do expositor inscrito alguém tiver interesse em fazer uma manifestação, essa audiência ficará aberta a essa participação e manifestação, sendo concedido o tempo de 2 minutos para cada participante interessado em se manifestar a respeito do tema que estamos debatendo aqui hoje. Então, nós recebemos a inscrição para um expositor nessa audiência pública, o senhor Bruno Fontanelli, representante do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, e ele terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Nós desejamos a todos os participantes uma excelente audiência pública, com a plena participação de todos os interessados nesse debate, enriquecendo esse debate com valiosas contribuições para o aprimoramento desse instrumento regulatório da ANP. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu vou passar a palavra para o nosso expositor da ANP, o senhor Vitor Bourbon, coordenador de Planejamento e Aprimoramento de Processos na SPL, para que ele faça a apresentação técnica e explique com maiores detalhes o que está sendo discutido no âmbito dessa pontual revisão da resolução, que tem como principal objetivo a desburocratização, né, a diminuição aí de entraves, tanto para as empresas quanto para a ANP, né, quanto para o Brasil como um todo. Então, o Vitor vai fazer essa apresentação aí para a gente com maiores detalhes e a gente segue no debate dessa audiência. Vitor. Obrigado, Marina. Boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Quando estiver vendo, por favor, se puderem me avisar, eu agradeço. Estamos vendo, ela só não está no modo apresentação ainda. Agora foi. Obrigado novamente. Boa tarde, aqui dando sequência à audiência pública 14/2025. Vou fazer uma breve apresentação sobre a alteração do artigo 68 da Resolução ANP 969/2024. Eu sou Vitor Bourbon e trabalho na Superintendência de Promoção de Licitações. Primeiramente, passar pelo objetivo da audiência pública, como já foi trazido pela presidente Marina, trazemos aqui o objetivo da publicidade, transparência e legitimidade das ações regulatórias da ANP. Tá? Além disso, o objetivo dessa audiência pública em específico é apresentar e discutir a proposta de revisão da Resolução ANP 969/2024, tratando especificamente da alteração do artigo 68 da resolução citada. O nosso foco aqui é desburocratizar e aperfeiçoar o processo de manutenção das inscrições dentro da oferta permanente. Como um breve contexto aqui sobre os procedimentos regulatórios, vale apresentar um pouco sobre as licitações de contratos de AIP. Tá? Somos regidos hoje por 2 regimes aqui, o regime de partilha da produção e o regime de concessão. Tá? E a oferta permanente, principalmente, se trata de uma oferta constante de blocos e áreas com acumulações marginais em qualquer bacia sedimentar terrestre ou marítima, limitada a esses 2 regimes de contratação. Tá? Trazemos aqui a resolução CNPE 2017, 17 de 2017 e 27 de 2021, que autorizam a ANP a definir e licitar blocos e também estabelecem como preferencial o sistema da oferta permanente. Com base nisso, foi necessário que a ANP trouxesse um procedimento licitatório para a licitação desses blocos e áreas de acumulação marginal. Então, um breve histórico sobre essas resoluções. Elas são trazidas desde lá previamente a isso, mas principalmente as 2 últimas resoluções que foram tratadas pela ANP desde 2013, a primeira resolução, que tratou sobre o procedimento licitatório do regime de partilha da produção. Em 2015, a gente fez uma atualização e trouxe procedimentos licitatórios do regime de concessão. Então, tínhamos 2 resoluções em separado, uma de 2013 e uma de 2015, tratando especificamente de cada regime de contratação. Tá? Em 2023, após uma análise da ANP, viu-se a necessidade de unificação dessas resoluções e trouxemos a cabo a Consulta e Audiência Pública 04 de 2023, com a visão e o objetivo de padronizar e unificar essas 2 resoluções, que já estavam há mais de uma década quase em debate e vigentes, né? Com base nisso, foi concretizada e publicada a Resolução ANP 969 de 2024, tá? E foi aprovada em maio de 2024. Essa resolução de procedimentos licitatórios tratou-se da unificação das outras 2 resoluções, como trazido anteriormente, e trata dos procedimentos licitatórios de cada regime. Tá?
os grandes pontos que foram trazidos nessa resolução como aprimoramento, né? Primeiro, né, a regulamentação da oferta permanente em si, como apontado ali pelas resoluções CNPE 2017 e de 2021, né? Eu vi essa necessidade de regulamentar em alguma resolução própria da ANP. A simplificação regulatória, como segundo ponto forte dessa resolução, né? A harmonização entre as regras da partilha e da concessão, para ficar um pouco mais fácil para que todos os licitantes pudessem acompanhar, entender que as regras são bem padronizadas entre os dois regimes. E, por fim, a flexibilização e simplificação regulatória. Então, a gente trouxe várias flexibilizações, simplificações dentro dessa nova resolução, né? Tirou o que pesava muito para os reguladores, para uma resolução um pouco mais leve aqui e fácil de ser atendida. A estrutura da norma, como hoje existe, ela teve o objetivo de regulamentar as licitações, os procedimentos licitatórios, né, para as atividades de exploração e reabilitação. O escopo da resolução, ela englobou, principalmente, né, e como resumo aqui, o instrumento convocatório das licitações, no caso do edital, o próprio procedimento licitatório, o sistema da oferta permanente e, além disso, apresentou algumas disposições finais e transitórias que eu vou tocar um pouquinho mais na frente, tá? Nesse assunto. A aplicação da norma, que é importante, ela é aplicável, como eu falei, para o sistema da oferta permanente, mas não afasta a aplicação da norma da resolução ANP 969 para as rodadas de licitação específicas, caso haja, em algum momento, elas voltem a existir aqui na ANP. Então, trazemos aqui o sistema da oferta permanente com preferencial, mas as rodadas de licitação específicas não foram afastadas. Dentro da resolução, existe um ponto que é o ponto de melhoria, tratado no artigo 68, que é essa necessidade de manutenção da condição de licitante. Tá? Então, em um dado momento, essas licitantes, para participarem de cada regime da oferta permanente, seja no regime de concessão ou de partilha, elas têm que realizar uma inscrição, têm que estar com essa inscrição ativa. E a resolução 969 de 2024, assim como os editais da UPC e da UPP, elas trazem uma necessidade de manutenção dessa condição de escrita, né? É uma manutenção anual, por meio da apresentação de documentos ou de uma declaração indicando que os documentos que já foram apresentados pelas licitantes encontram-se atualizados. Essa atualização anual foi estipulada dentro da resolução nova no mês de junho de cada ano e apenas aplicada ali dentro dos editais da OPP e da OPC, como podemos ver aqui na subseção 4.6, né, onde trata da atualização dos documentos de inscrição. Então, em laranja eu coloquei o texto referente ao PC, em azul, no último parágrafo desse slide, o texto da OPP, que é basicamente igual, só se referindo a cada regime específico. Com base nisso, também trouxemos um dispositivo transitório, né? Entendeu-se a necessidade e a possibilidade de haver a necessidade de atualização desses documentos antes da efetivação do primeiro ciclo anual. E o que aconteceu em 2025, né, a resolução foi publicada em 2024, e o que aconteceu em 2025 foi basicamente o que estava sendo previsto dentro da resolução. Houve a publicação da norma no começo de 2024. Em fevereiro de 2025, abriu-se um ciclo, no caso, o quinto ciclo da OPC. Em fevereiro de 2025 ainda, houve a estipulação das datas limite para as inscrições ou atualizações dentro desse regime específico, e fosse esperado que, com base nos artigos dos dispositivos da resolução, que em junho de 2025 houvesse uma atualização anual para todas essas inscrições que foram feitas e foram realizadas e aprovadas ali em fevereiro de 2025 e dentro desse ciclo da OPC. Tá? Mas o que fato aconteceu, né? Embora a gente tenha previsto dentro da resolução a possibilidade de trazer essa manutenção, dentro da reunião da CELOPC, que é a Comissão Especial de Licitação da Oferta Permanente de Concessão, que é a CELOPC, ela é incumbida de julgar as inscrições das empresas e divulgar essa lista de licitantes. Então, foi observado que dentro do ciclo da OPC, do quinto ciclo da OPC, foram inscritas 33 licitantes, tá? Então, a gente teve lá uma inscrição de 33. Essa lista foi divulgada pela CELPC e a manutenção de 62 outras empresas com status de inscrição suspensa. No entanto, quando chegou no prazo de junho, o prazo estipulado pelo artigo 69, ou 68, desculpa, apenas 4 das licitantes apresentaram os documentos de atualização. Então, de 33, apenas 4, né, que representa um pouco mais de 10% das licitantes. Caso fosse seguido esse rito, o rito normal previsto na resolução,
apenas 4 licitantes teriam status ativos para a OPC para um posterior sexto ciclo ou sétimo ciclo da OPC. Então, isso foi motivado pelo quê? O que aconteceu, que foi entendido aqui dentro da ANP e exposto ali pela COPC, que houve um curto lapso temporal entre a inscrição na OPC, ou seja, em fevereiro de 2025, e o momento que foi se exigido a atualização prevista no artigo 68. Então, em fevereiro, houve a inscrição da OPC do quinto ciclo, em junho, a necessidade de atualização. Foram apenas 4 meses dentro disso. Entendeu-se que as licitantes julgaram não ser necessários, pela essa proximidade de tempo, apresentar novamente o documento de atualização, por mais que fosse uma previsão da norma. Então, a gente atribui isso um pouco ao desconhecimento da norma e as licitantes não puderam entender qual era o escopo que foi desejado pela MP. Tá? Mesmo assim, a CELOPC tomou uma sábia decisão em que, na 7ª, 9ª reunião da CELOPC, todas as licitantes que atualizaram seus documentos no transcurso do primeiro semestre constaram na relação de escritas da OPC. Então, foi uma convalidação aí feita pela CELOPC dessas atualizações, por mais que apenas 4 foram apresentados os documentos ou as declarações, todas as 33 se mantiveram na relação de licitantes escritas com base na decisão da OPC. A própria COPC recomendou à SPL, à ANP, que revisasse essa resolução 969, visando contemplar o entendimento que foi feito dentro da reunião 79. Então, isso culminou no problema identificado aqui e na necessidade de alterar essa norma. Qual foi o impacto previsto, né? O impacto previsto de manter a norma, o artigo 68, na forma que está atualmente. Um dos problemas é a necessidade de mobilização de recursos administrativos, tanto para a ANP quanto para a licitante. Tá? Então, as licitantes tiveram que enviar todos os documentos em fevereiro, teriam que enviar novamente em junho, e isso acarretaria toda a necessidade de mobilização de recursos, a necessidade de gestão e reanálise desses documentos, a necessidade de análise em um tempo muito pequeno, tá? Porque seriam 33, não seria apenas uma ou outra operadora licitante que iria enviar esse documento, seriam todas as 33, sem um efetivo benefício regulatório. Muito pelo contrário, né? A gente poderia até perder licitantes, o que impactaria significativamente as rodadas, tá? E daí poderia também apresentar um risco de restrição indevida ao mercado. A nossa análise foi que a resolução, do jeito que está o artigo 68, ela se trata de um descompasso com as normas praticadas e que a restrição não era necessariamente pretendida no processo original que formulou a resolução 969. Não era essa a intenção. A intenção é que a gente tivesse uma atualização anual e diminuísse essa carga regulatória, né, administrativa para as licitantes e para a ANP, só para haver a manutenção anual dessa condição de licitante ativa. Tá? E aí a nossa análise trouxe a necessidade de alinhamento entre o texto normativo e a finalidade regulatória a qual era originalmente pretendida. Qual foi a solução adotada? A nossa proposta aqui é uma alteração pontual do artigo 68 da Resolução 969. A gente não vai abranger essa alteração para os outros dispositivos da Resolução 969. A gente focou nisso aqui para evitar criar novas regras e impactar de forma positiva ou negativa qualquer outro dispositivo que já estava sedimentado aqui nesse último ano, 1 ano e meio praticamente, de norma. Tá? Então, já tem dispositivos sedimentados e a gente não quer alterar, fazer a mínima alteração possível. Focando no artigo 68, a gente traz a flexibilização da norma, tá? A atenção aos princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, a preservação da segurança jurídica e coerência normativa, né? Porque todo mundo vai entender qual é, de fato, o dispositivo a ser atendido anualmente, e, finalmente, a redução dos custos regulatórios e administrativos para a ANP e para os licitantes. Qual é a redação original, né? A redação original foi apresentada no slide anterior, mas pontuando aqui para ficar um pouco mais claro qual foi a alteração. A condição de licitante é condicionada anualmente a sua atualização no mês de junho de cada ano, a partir de documentos de inscrição ou da declaração, ou de apresentação da declaração informando que os documentos de inscrição já apresentados ainda se encontram atualizados. Tá? Então, é obrigado ou a apresentação do documento em si ou de uma declaração. E o artigo 1º fala, né, sobre o prazo de análise da Comissão Especial de Licitação, da CEL.
O que foi trazido aqui como nova redação. Temos todos esses pontos em verde, né, que é a manutenção da condição de licitante na oferta permanente. A gente decidiu por especificar que a condição é em cada um dos regimes de contratação e que as normas, por fim, devem ser atualizadas conforme estabelecido no edital de licitação vigente, porque, obviamente, existem alterações do edital, né? Anualmente existem retificações, existem melhorias que são feitas, então é sempre importante tratar do edital de licitações vigente no ano de atualização dos documentos ou de apresentação da declaração. O parágrafo primeiro se tornou o primeiro parágrafo agora e não foi alterado, e houve a introdução de dois outros parágrafos, o parágrafo segundo e o terceiro. O parágrafo segundo dispõe que as licitantes que solicitarem os documentos até 30 de junho terão sua inscrição regularizada somente mediante aprovação pela Comissão Especial de Licitação. Isso para não se entender que a mera apresentação dos documentos já regulariza a inscrição da licitante. Não é isso. Então, tem que aguardar a aprovação e a divulgação da lista de licitantes pela CEL, como eu já falei anteriormente. E terceiro, é aí que entra o novo caso que a gente resolveu fazer a isenção, né, um waiver, ficam dispensados da atualização anual todas as interessadas que já tenham efetuado nova inscrição ou atualizado os documentos de 1º de janeiro até 30 de junho daquele mesmo ano. Então, durante todo o primeiro semestre de cada ano, a licitante que tiver apresentado o documento ou declaração, tiver feito a inscrição, nos termos do edital de licitação, serão isentas da necessidade de manutenção no meio do ano. Tá? Isso é uma flexibilização muito grande, vai trazer bastante benefício aqui para a ANP e para as licitantes. Com relação aos prazos de análise, esses prazos de análise já estão estipulados, eu trouxe anteriormente no parágrafo 1º, mas eles são replicados aqui dentro dos editais da UPCI e da UPP, lá na subseção 4.6. Então, a CEL julgará todos os documentos que forem apresentados até junho, a CEL julgará até o dia 1º de setembro de cada ano. Tá? Isso para os dois regimes. Só que dentro dos ciclos existem também os prazos específicos de análise. Então, caso haja um ciclo aberto em algum momento e uma empresa venha a apresentar um documento de inscrição, esse documento vai estar dentro da data limite estipulada no cronograma do edital específico da oferta permanente. Tá? Então, isso é previsto no artigo 65 da Resolução 969, e dentro de cada edital também tem uma definição de cronograma e data limite para apresentação da inscrição. E fora dos ciclos, por exemplo, se em 2026 não houvesse nenhum ciclo aberto e alguma empresa decida por apresentar esses documentos, atende-se ao prazo, a CEL terá que atender ao prazo do artigo 67, né, que estipula o prazo de 15 dias úteis, prorrogáveis por até igual período, para que essa documentação seja, né, considerando que está tudo de acordo, seja analisada e aprovada aí pela CEL. Com relação à publicidade das informações desta audiência pública, a gente tem um site aqui da ANP, lá dentro do Rodadas, tem a definição, né, dessa audiência pública, a resolução de procedimentos licitatórios e uma seção específica para a audiência pública 14 de 2025. O link é apresentado aqui ao final, e dentro desse sítio eletrônico temos as notas técnicas que embasaram essa alteração, a nota técnica que fala sobre a dispensa de AIR também, da análise de impacto regulatório, e outros documentos necessários, assim como o processo administrativo que contempla todos os documentos. Tá? Essa foi a minha apresentação, eu agradeço e retorno a palavra à presidente Marina. Muito obrigado. Muito obrigada, Vitor. Com essa apresentação, a gente encerra a exposição técnica da ANP, na qual foi apresentado com maiores detalhes a proposta de alteração que está sendo realizada. E a gente segue agora para o pronunciamento do expositor, previamente escrito. E queria fazer uma correção, eu acabei digitando errado o nome do expositor, Bruno Fontenelle. Desculpe por isso, Bruno. Mas está feita aqui a correção. Então, Obrigado. eu recordo que você terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação, uma vez que você já tenha compartilhado e inicia a mesma. Fique à vontade para fazer sua exposição. Presidente Marina, eu vou subir na apresentação. Um minutinho, por favor. Enquanto eu estou subindo aqui, eu vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Queria agradecer aí a superintendente Marina Abelha,
ao secretário Hudson Moraes, cumprimentar também o procurador Henrique Pasquinelli e os demais presentes aqui, participantes da audiência pública. Um minutinho, por gentileza, que eu já estou subindo aqui. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Minha habilidade não é muito boa para lidar com isso, com esse Excel, mas já vai. Excel não, PowerPoint. Isso. Acho que agora eu consegui. Conseguiu. Sim, Bom, deu tudo vamos certo. lá. Perfeito. Bom, então, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, então, em termos de considerações preliminares, né, acho que cabe aqui, nós fazemos aqui um destaque, um agradecimento à superintendência, à ANP de um modo geral, por sempre estar buscando, de uma maneira contínua, um aprimoramento da regulação, né? E, obviamente, que aqui cabe fazermos um destaque para essa alteração, que, embora pontual, representa uma grande importância em termos de racionalização dos procedimentos para qualificação aplicáveis aos ciclos das ofertas permanentes, que, né, como um dos objetivos, obviamente, é estabelecer um dinamismo, né, e racionalização conversa com a simplificação de procedimentos, né? Então, nesse sentido, após uma análise da proposta que foi trazida pela ANP, né, trago aqui para vocês a conclusão de que o IBP está plenamente de acordo com essa proposição desse aprimoramento nesse particular, né, em relação aos procedimentos licitatórios, e que, na visão do IBP e da indústria, eles estão na linha de contribuir para fins de melhorar o ambiente de negócios, a trazer maior atratividade e competitividade para os certames e, obviamente, também agrega segurança jurídica, na medida que você evita as questões de uma duplicidade de informações e uma série de outras questões fora o próprio retrabalho, né? Como já foi bem apontado aí pelo nosso colega Vitor Campos, né? Então, como foi também apontado, aí a gente visualiza que existem, então, benefícios mútuos, tanto para os regulados quanto para o próprio regulador, no sentido dessa otimização, ok? Independente disso, como é o nosso papel, né, do IBP, o papel do IBP é trazer sempre a visão do mercado e contribuir de uma forma positiva e propositiva para esse aprimoramento da regulação, a despeito, obviamente, de haver algumas vezes entendimentos diversos que são naturais das próprias divergências entre regulados e reguladores, tá? Mas, nesse caso, as proposições que a gente está trazendo aqui, na verdade, são pedidos de esclarecimentos pontuais e que eu vou passar por eles aqui na sequência, ok? Bom, os dois pedidos de esclarecimento, comentários pontuais que nós estamos trazendo, dizem respeito ao parágrafo 2º, tá, do artigo 68, onde ele traz a possibilidade de que essa atualização possa vir a ser solicitada após o prazo de 30 de junho, o que, obviamente, é uma condição positiva, né? Sendo que a maior questão, quer dizer, o ponto de atenção que a gente gostaria de trazer para a ANP é no sentido de que se possa avaliar a conveniência de se colocar no artigo específico uma previsão de prazo, né, a exemplo do que nós verificamos no parágrafo 1º, em que ele fala que os processos submetidos até 30 de junho serão analisados pela CEPIM até a data de 1º de setembro. Né? Então, essa ausência, num primeiro momento, né, e aí depois, na sequência dos debates, eu vou pedir até um esclarecimento com base no que o próprio Vitor trouxe em relação ao artigo 67, esse prazo, a ausência desse prazo, no primeiro momento, gerou uma certa preocupação com relação à situação da manutenção da condição de licitante, né, caso houvesse uma demora na aprovação por parte da Comissão Especial de Licitação. Okay? E, obviamente, que esse comentário, é óbvio que fica também desde já uma sugestão de que, se a ANP assim entender oportuno, conveniente, fazer algum ajuste pontual na redação hora proposta, né, visa mitigar eventuais dúvidas e incertezas quanto à situação de que você pode ter uma atualização cadastral dos licitantes, né, enquadrados e, eventualmente, você ter uma situação de que, havendo um ciclo
se tenha uma situação que se está buscando evitar de haver necessidade de apresentação da atualização cadastral em duplicidade, né? Isso entendemos que foi tratada em relação ao primeiro semestre, né? Mas houve aí essa dúvida quanto à possibilidade de haver essa duplicidade na data, num pedido após 30 de junho, ok? E o segundo pedido de esclarecimento e comentário, aqui um ponto de atenção que a gente traz, também está relacionado à questão do prazo, tá? E aí, a nossa preocupação, ponto de atenção, no sentido de, em não havendo prazo, né, seria importante, quer dizer, não havendo uma previsão expressa, né, não vamos dizer que não há um prazo, mas que uma previsão expressa poderia, enfim, gerar uma dúvida e seria importante entender, né, que a norma traga de uma forma bastante objetiva, né, quais poderiam ser desdobramentos e consequências para as licitantes, né, caso essa aprovação da Comissão Especial de Licitação não fosse concedida até a publicação de um edital, de um novo ciclo de oferta permanente, independente de quais sejam os regimes, tá? Então, obviamente que essa situação pode gerar ali alguma controvérsia, alguma dúvida, e acho que é importante, a gente entendeu que é importante trazer esse ponto para discussão junto com a agência, para que essas dúvidas possam ser sanadas e mitigadas, ok? E aqui, então, eu já vou aqui para o meu encerramento, as nossas considerações finais. Novamente, aí, agradecer a oportunidade e parabenizar o trabalho da SPL, da ANP como um todo, por abrir essa oportunidade de discutir com a sociedade. A participação social é fundamental para o aprimoramento da regulação, e nós buscamos aqui trazer a visão de mercado que os regulados, que são, obviamente, membros do IBP, entendem que é importante essas contribuições para o aprimoramento regulatório do setor de upstream no Brasil, ok? Então, esses comentários que nós trouxemos buscam, obviamente, não uma crítica, mas sim um trabalho de um apoio construtivo à agência, tanto é que nós não propusemos redações específicas, mas apenas trouxemos o ponto e gostaríamos de oferecê-los para que a própria SPL, a agência, de um modo geral, venha avaliar a oportunidade e conveniência de fazer algum ajuste, alguma remissão, se for o caso, ou deixar como está. Mas acho que a oportunidade de debate é sempre importante, né? Muito embora, às vezes, a letra fria do que está escrito comporta, às vezes, algum aprimoramento nesse sentido de que as normas sejam mais claras e os mais racionais possíveis, tá? E aí eu encerro, então, agradecendo mais uma vez e, né, deixando aqui os profissionais do IBP à disposição da ANP para debater, tirar dúvidas, outros pontos que sejam objeto dessa audiência e para outros também, outros temas que sejam relevantes e impactantes para a nossa indústria, tá? Agradeço a atenção pelo tempo, não estourei, felizmente, e fico aqui à disposição caso tenha alguma dúvida ou esclarecimento. Muito obrigado, Superintendente Marina. Seu Bruno, muito obrigada pela apresentação, representando o IBP, né, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que está sempre na parceria, na busca de resoluções melhores. A ANP, quando ela elabora suas regulamentações, ela entende que essa regulamentação ela não está presa dentro de uma caixa, né? Ela vai encontrar a sociedade, ela vai encontrar a indústria, e a gente precisa entender a percepção da indústria para a gente ter a melhor qualidade de regulação que a gente possa oferecer. Eu acho que as questões que foram levantadas, as dúvidas são muito pertinentes e a gente fica feliz de poder endereçá-las aqui e esclarecer, né, para que vocês entendam de onde veio, né, cada decisão ali por trás da elaboração desses artigos e qual é a expectativa, né, e como a gente entende que da forma como a gente escreveu, a gente estaria já resolvendo essa questão, né, da insegurança com relação a prazos que foi apresentada. Eu vou fazer aqui uma breve fala e aí eu peço para o Vitor para ele ficar à vontade para contribuir e agregar também, se eu deixar de falar algum ponto específico que ele entenda que merece ser endereçado. Quando a gente elaborou esse artigo determinando junho, né, como um marco para a gente ter essa atualização da documentação,
Na verdade, quando a gente decidiu ter a atualização da documentação de inscrição, é para que a gente tenha uma lista saudável ali de inscritos, né? E que a gente saiba, tenha confiabilidade de que quem está inscrito, que a gente está com as informações mais recentes, mais corretas daquelas empresas que estão inscritas na oferta permanente, que serão capazes de abrir um novo ciclo para os editais que estejam publicados. E a gente determinou uma data no ano, né, um mês no ano, para concentrar os esforços de análise, porque são muitas empresas, né, existe uma restrição de recursos, a gente tem que racionalizar a forma de como esses processos vão andar aqui dentro da ANP. Se a gente simplesmente pudesse aceitar a qualquer momento, sem nenhum tipo de organização do recebimento dessas informações, a gente não estaria tendo um processo tão eficiente, né? Então, a ideia foi racionalizar e agregar, né, estimular que essas inscrições cheguem em junho, para que a gente tenha ali o nosso cronograma, a gente consiga se organizar para fazer as análises e a publicação desses resultados. Mas não é de forma nenhuma a nossa intenção também impedir novas inscrições, né? O que a gente quer é que a gente tenha o máximo de competitividade, o máximo de empresas participando. Então, a gente abre a possibilidade de inscrições fora dessa data calendário, mas aí, nesse momento, a gente não vai estar com todos os esforços orientados para aquela atividade especificamente. Então, aquelas que, porventura, não seguirem o nosso calendário estabelecido, elas serão apreciadas, mas elas serão apreciadas dentro de um prazo que seja factível para a nossa organização. E aí, em termos de previsibilidade, não vai ser tão pontual como é a do calendário que a gente estabeleceu em junho, a gente em setembro vai estar publicando, mas a gente tem sim um prazo de análise, como o Vitor apresentou, tanto se um ciclo tiver sido aberto, então você vai ter um prazo já estabelecido dentro daquele ciclo para análise de novas inscrições, quanto se um ciclo não estiver aberto, a gente tem um prazo ali de análise que o Vitor colocou, eu não lembro mais o artigo que trata disso, me perdoem, eu não lembro de cabeça, não sei se é 67, 67, né? Que trata especificamente desse prazo de 15 dias úteis, né, de análise, nos casos excepcionais aí. Então, a gente entende que isso estaria abarcado, então, essa questão do prazo, né? A gente estaria resolvendo essa questão do prazo, sim. Ele não vai estar junto com as demais inscrições, porque ele não entregou dentro do prazo calendário, mas ele vai ser analisado, né? E existe uma expectativa de prazo para isso. Então, para vocês, essa breve explicação aqui foi para vocês entenderem o racional, né, por detrás da delimitação de junho, e que de forma nenhuma a ideia é impedir, né, a participação, como a apresentação do senhor Bruno trouxe, que isso ficou claro, né, para a indústria, a ideia é poder sim, caso tenha se perdido esse momento específico, isso poder ser feito em outros momentos, mas aí não vai ser aprovado junto necessariamente com aquele setembro, né? Você vai ter vai correr um processo em paralelo, vai ser específico ali aquela análise. Não sei se o Vitor quer fazer alguma complementação. Vitor, você fica à vontade, tá? Acho, Marina, perfeito que sua colocação. É pontuar que, às vezes, a gente tenta alterar pontualmente uma e a gente tem que ver todo o espírito dessa norma, né? A gente acrescentar mais um prazo poderia gerar talvez um conflito de entendimento em prazos já estipulados ali dentro da resolução. Então, a gente entende a necessidade, eu agradeço pela provocação e pela sugestão do IBP, mas eu acho que o menos faz uma diferença maior. Respondendo especificamente a pergunta, né, o que acontece se for apresentado o documento e for aberto um ciclo nesse meio do caminho, ainda assim que a gente não tivesse trazido uma data específica dentro do novo artigo 68, o próprio ciclo já estipula uma data limite para que essa análise seja feita. Então, assim, dificilmente, ou seria praticamente impossível, impactar negativamente uma apresentação de documentos fora de um ciclo, entendeu? Então, já tem uma estipulação, tanto em edital quanto em resolução, que cobre isso aí. Então, o intuito realmente foi mexer o mínimo possível e flexibilizar o máximo possível com essa alteração. Obrigado, Marina. Perfeito, Vitor. Tendo realizado, né, já a apresentação do expositor inscrito, a gente vai abrir aqui um minuto para, se alguém que estiver presente quiser fazer alguma manifestação, o próprio senhor Bruno, se quiser fazer alguma manifestação adicional após esses esclarecimentos. A gente vai dar um minuto para ver quem se manifesta, né, quem levanta a mão. A gente já tem um, que é o próprio senhor Bruno, a gente vai aguardar mais um pouquinho, e aí a gente abre para essas exposições finais, antes do encerramento.
Bom, dado esse prazo para as manifestações que eu gostaria, né, de utilizar a palavra, a gente teve, então, a manifestação do senhor Bruno novamente. Então, Bruno, a gente vai lhe conceder a palavra, você tem até 2 minutos para fazer a sua manifestação, antes da gente encerrar aqui essa audiência. Desculpa, Bruno, você está no mudo, a gente não está te ouvindo. Me ouve agora? Não. Agora sim, agora sim. Tá. Mas é engraçado que apareceu o microfone aberto, mas tudo bem. Mas, Marina, muito obrigado aí pelos esclarecimentos seus prestados por você, pelo Vitor também, tá? E, assim, acho que ficou bem claro desde o início que a ideia nunca não era de restringir, mas sim de organizar o fluxo dos processos administrativos da ANP. Isso acho que a gente entende de uma forma bem clara, né? E, assim, pegando o gancho desse último exemplo que o Vitor trouxe, a preocupação era exatamente evitar que haja uma necessidade de uma duplicidade de apresentação da atualização cadastral. Por exemplo, foi apresentado após 30 de junho um determinado pedido e foi aberto um ciclo de oferta permanente. Então, nessa situação, a gente entende que essa atualização poderia ser aproveitada para esse ciclo, porque senão a empresa já fez uma solicitação de atualização e teria que, dentro do ciclo, fazer uma nova, né? E, obviamente, que a própria SPL, a comissão, teria que fazer duas análises em relação a uma mesma situação, tá? Então, acho que o objetivo que a gente pensou em relação a esses detalhes, essas observações quanto ao prazo, foram exatamente para inibir essa situação, né? Porque, óbvio, não dá, a gente tenta pensar no maior número de casos possíveis, né? Mas nem sempre dá. Mas a ideia foi essa, dona Marina, contribuir da melhor forma possível, tá? E, mais uma vez, aí agradeço a parceria de sempre da ANP, em nome do IBP, tá? Por abrir o espaço para a gente poder trocar informações, ideias, que acho que, no final das contas, ganhamos todos com a melhoria da regulação para o nosso setor, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Bruno. Super valiosas as colocações. Entendemos a preocupação, mas também entendemos que, da forma como está escrito, a gente está blindado desse tipo de situação, né? A gente, como o Vitor falou, a gente quis colocar o mínimo de barreiras possíveis na resolução que pudessem trazer algum outro problema, né? Então, como a gente pode escrever isso para que a gente consiga abrir as possibilidades, né? Então, a gente chegou ali àquela redação final, e a ideia é realmente a gente evitar a duplicidade de documento, evitar a duplicidade de análise de nossa parte e de envio por parte das empresas. Então, os entendimentos estão muito alinhados e a gente agradece muito aí as contribuições que o IBP sempre faz ao longo desses processos de revisão das normas da ANP. Encerramos, então, a participação, né, dos manifestantes. Então, antes da gente encerrar aqui essa audiência pública, eu consulto ao senhor procurador Henrique Oliveira se deseja fazer uso da palavra antes da gente encerrar aqui esse evento. Sim, só quero cumprimentar a todos, boa tarde. Queria elogiar o trabalho atento da SPL, né? Acho importante esse cuidado, né, constante para o aprimoramento da regulação e para eliminar a redundância, né, do jeito que estava estabelecido, né? Isso ia acabar gerando um custo extra, não apenas para as empresas, como para a própria agência, né, sem nenhuma necessidade. E é isso, importante esse olhar cuidadoso para, né, que sempre os trabalhos se corram, né, da melhor forma possível. Só isso. Boa tarde, obrigado pelas exposições. Procurador Henrique, muito obrigada. A gente agradece muito a constante parceria da Procuradoria e orientação aí ao longo de todos esses processos. Esse foi mais um deles. O procurador Henrique, ele não somente está participando aqui como procurador dessa audiência pública, como também é o procurador representante da Comissão Especial de Licitações. Então, é um apoio muito grande que a gente recebe, a gente agradece, reconhece e agradece. E então, nós chegamos ao encerramento dessa audiência pública, de número 14 de 2025. Reiteramos o nosso agradecimento pela presença e contribuições apresentadas. O intuito dessa revisão foi de desburocratizar e ampliar a participação na oferta permanente, que é a principal ferramenta de oferta de áreas hoje para exploração e produção
no Brasil. Então, eu agradeço e parabenizo a equipe técnica da Superintendência de Promoção de Licitações pela condução desse trabalho, a Comissão Especial de Licitações, todos os seus integrantes que tiveram uma participação fundamental também na decisão desse ajuste, a Procuradoria Federal junto à ANP, na pessoa do procurador Henrique Oliveira, sempre participando, parceiro e nos orientando aí ao longo desse processo, as diretorias da ANP envolvidas, o expositor da ANP, Vitor Bourbon, pela exposição detalhada aqui do tema que está sendo discutido, aos membros dessa mesa, procurador Henrique Oliveira, secretário Hudson Filadelfo e a equipe da Superintendência de Comunicação e Relacionamento Institucional por todo o apoio à condução e a disponibilização da transmissão desse evento, né, a disponibilização da gravação desse evento no nosso canal do YouTube. Então, o vídeo dessa audiência ele será disponibilizado no nosso canal, poderá ser acessado posteriormente. Eu desejo a todos uma excelente tarde e determino que a gravação desse evento pode ser encerrada nesse momento. Obrigada.